tomar uma cervejinha no boteco, copo sujo e ser feliz. E depois eu comecei a ter que pensar em outro. Caramba, isso aqui seria legal viver. E cantar com Gilberto Gil ao vivo. E fazer isso. E apresentar, e cantar, e fazer um show. Lugares que eu nunca tinha acessado na minha mente. A Julieta entrou lá com estratégia de ser cantora, de ser famosa. Nunca, jamais. Então, eu ressignifiquei. Agora, um peso muito grande. Porque é difícil estourar do jeito que eu estourei e dar certo? É. Mas é muito difícil manter. Porque você tem que desenvolver uma musculatura que não dá tempo. Eu não tive esse exercício aos poucos para me fortalecer e segurar o BO. Eu tive que segurar o BO sem conhecimento desse universo. E aí eu digo, o meu pé no chão, a minha vida, tudo que eu vivi antes, segurou a onda. Tu conseguiu manter uma sanidade mental legal ali? Não. Cara, Imagino que não. entre trancos e barrancos. Porque quando eu saio, não é aqueles felizes para sempre ali, não acaba ali, né? É vida, não é filme. Aí tem a outra fase, que são os desafios, enfim, questões mentais, psicológicas, de vida. Mas também tem muita felicidade nesse caminho. E eu saí equilibrando, olhando o que eu ganhei e abrindo mão do que perdi mesmo. Assim, tá bom, foi. Entendi. E aí tu tinha o cuidado, tu prestava atenção em saúde mental antes disso tudo? Muito. Eu vivi muitos traumas na minha vida, então eu já precisei de ajuda para administrar tudo isso desde cedo. Eu perdi uma irmã muito nova, tem todo esse rolê. Então, desde que eu vivi o luto da minha irmã, eu já fazia acompanhamento psicológico desde então, lia muito, entendia muito quem eu era e sabia lidar com as minhas cicatrizes para não se perder mesmo, assim. Então, quando eu entrei no Big Brother, eu já tinha estudado muito sobre autoconhecimento, me entendido muito, entendido que eu não venho do mesmo lugar dos outros, então eu tenho outros traumas, outras coisas, preciso lidar de forma diferente. Enfim. Entendi. Minha vida já tinha me preparado direitinho, sabe? Pra se inscrever no Big Brother foi a primeira vez que tu se inscreveu? 3 ou 4 vezes, em anos alternados. Eles não me queriam, eles não me achavam interessante. Eu acho que o que será que convenceu nessa última vez? Eu peguei um fight com o Boninho um dia. Eu fiz várias inscrições e eles me achavam zero interessante. E aí eu não passava nem da primeira etapa. E eu cheia de expectativa. Não era que era o projeto da minha vida, mas era como se fosse tipo loteria, que o cabo sabe que não vai ganhar, mas joga de vez em nunca. Pronto. Entendi. Ó eu, né? Já fazia. Mas era isso. Fazia tudo que eu precisava fazer, me inscrevi no Big Brother de vez em quando, porque as clientes falavam assim. Eu era maquiadora, né, também. E as clientes falavam, Juliette, tu conta história tão bem, tu é tão carismática, por que tu não vai pro Big Brother? Sempre me falavam isso. E eu ficava com aquilo, meu irmão, e se eu fosse ganhasse uma grana? Já ajudava aqui o rolê, né? Ok. Me inscrevi uma vez, nada, 2 vezes, nada, 3. Aí me enfezei, também falei, não quero mais. Passou mais 2 anos. Aí, de última hora, meu irmão falou, Juliette, se inscreve esse ano. Aí eu falei, oxe, eles não me querem não, pô, já fiz entrevista. Teve um dia que eu fui pra Salvador com minha mãe. Primeira vez que minha mãe andou de avião, eu paguei não sei quantas vezes a passagem dela pra ir fazer uma entrevista e eles não me botaram. Aí eu vou ficar sonhando com isso, não, tal. Aí eu peguei, ele falou assim... Eu falei, tem que fazer vídeo, eu não tenho tempo de fazer vídeo, não, eu tô estudando para concurso. Ele falou, manda o vídeo antigo. Eles não vão nem saber que é o antigo, já que eles não te queriam mesmo. Falei, tá bom, mandei o mesmo vídeo antigo. Tipo, em 2021, eu mandei o vídeo de 2019, sei lá. Me chamaram, eu fui passando, fui me entusiasmando. Até a hora que eles pediram exame de vista, eu falei, opa, exame de vista, então eu vou entrar. Aí já fiquei ali e, enfim, deu certo. Animal. E aí, na entrevista, teve uma hora que tem a cadeira elétrica e aí o Boninho tava, a primeira vez que a gente via aquela entidade. Uau, né? Uau, o Boninho chegou, agora vou entrar mesmo e tal. Botou na cadeira, um U assim, todos os diretores, produtores assim, e você fica lá, bem acuado. E eles começam a questionar coisas que ficaram em dúvida, eles botam você contra a parede pra testar você e tal, né? Pergunta, e aí? E você é assim, não é? E tal. Tu lembra alguma pergunta que te marcou? Então, aí essa de Boninho eu lembro muito. Porque ele falou assim... Eu falei assim, o homem... Eu bem prepotente.
Porque tá solteira. Era um negócio assim, tipo, questionando porque eu tava solteira e tal. Eu falei, meu irmão, é porque assim, se o cara não for muito inteligente e interessante, vira logo meu amigo, meu brother. Meus amigos são tudo abestalhados. Eu falei, e se ele for inteligente, ele fica comigo. Aí ele falou, e por que você tá solteira? Tipo assim, sabe? Ele meio que disse, é você que não, sabe? Aí eu falei assim, porque eles são burros. Uma coisa assim. Aí ele falou, acho que você que é chata. Ele me deu uma provocada. Aí eu falei, então me bota no Big Brother pra tu ver. Aí ele falou, o quê? Eu falei, me bote, eu duvido. Me bote. Aí eu meio que desafiei ele. E o segurança, vamos sair. E aí o segurança me chamando e eu, pô, me bota pra você ver. Agora você não me bota não sei o quê. E eu ainda saí assim, tá ligado? Da sala na última entrevista. Valeu. E ele ficou rindo. Eu acho que ele falou, essa menina é no mínimo doida, eu vou botar essa pobre. E aí foi assim. Aí a história foi feita logo depois disso. Porra, que interessante. Porque assim, eu fico pensando se eu iria pro Big Brother, cara. Eu acho que sim, no fim das contas. Acho que tu ia ser cancelado. Eu também acho. Tu tem uma cara de vilão. É mesmo? Tu tem vocação pra vilão, Eu vai? vou te falar que se eu tivesse um superpoder, provavelmente seria um vilão mesmo. Tá vendo? Cara de vilão? Gostei dessa, cara. Deve ser a Barba Branca. Não, eu tô brincando. Entendi. Mas toda essa parada de ir pro Big Brother gera muita curiosidade na galera, porque eu fico pensando todas as coisas que você tem que deixar do lado de fora pra então entrar. Por exemplo, pra mim, eu gosto de fumar um tabaco. Se bem que lá os caras conseguem fumar também, né? Sim, tabaco sim. O que tu sentiu falta de coisas aqui de fora que tu não podia fazer lá dentro? Cara, minha realidade era bem... O ponto que eu parti era bem diferente. Eu não tinha o que perder. Então, quem não tem o que perder, só vai no médico. Eu não... Por exemplo, tinha acabado de quebrar. Eu era advogada, mas eu ganhava nem um salário mínimo. Eu redigia os textos para os advogados protocolarem e advogarem. Eu ajudava nisso. Eu não era advogada de ação, de presença. Eu era uma advogada intelectual, mais, digamos assim. E eu trabalhava no salão. Depois o meu salão quebrou na pandemia. Meu salão não, eu alugava uma cadeira nesse espaço com outras meninas. A gente dividia o aluguel. Não era uma empresária. E quando quebrou, bicho, passou um ano, que foi a primeira onda da pandemia, a gente já estava na segunda e 21. Eu cheguei numa situação tão ruim financeiramente que era eu, meu pai e minha mãe vivendo com auxílio, com salário mínimo da minha mãe, que ela era aposentada, e o auxílio da pandemia. Eu, que já era uma advogada, já era maquiadora, já ganhava bem, eu voltei a estaca zero de novo. Aquilo mexeu comigo de uma forma tão forte que eu não tinha o que perder. Então, eu não deixei nada fora. E eu entrei, eu quero salvar minha vida, minha família, e sangue no olho, e vambora. E as pessoas pensam muito nisso. Vou querer que deixa aqui fora. Depende, meu irmão. Se tu não tem o que perder, vai embora. Agora, se tu tem, pensa direitinho. E eu ia falar outra coisa e perdi a linha de raciocínio. Agora, que eu não tinha o que perder, e tu tinha perguntado... basicamente isso. Acho que tu o que é que deixa fora. O que tu sentiu? Não tinha o que perder. Mas me fala... Bom, então tá. Era tipo isso mesmo. Tipo isso mesmo. Tá. Eu falo muito, tá vendo? Se não tiver um fio, acabou. Se a gente passa 3 horas aqui. Tá. Entendi. Então entrar lá não tem muito o que perder. Tu achou que tu ia ser cancelada lá? Às vezes sim, porque eu fazia muita besteira, assim, falava umas merda. Mas eu tinha muita consciência dos meus valores, sabe? De quem eu era. Eu tinha a coisa mais forte da minha vida são os meus valores, bicho. Eles são inegociáveis até hoje. Antes de fama, depois de fama, pra mim isso é a minha história e eu não sujo ela por nada. Isso faz parte da educação que você teve? Faz parte das dificuldades? É parte da religião? O que é? Eu acho que é um misto, sabe? Eu acho que a minha família, eu precisei ser a líder dela muito cedo. A minha mãe, ela tem a cabeça de uma criança. O meu pai precisou trabalhar muito. Era como se eu fosse mãe dos meus irmãos. Então, eu desenvolvi esse senso crítico e moral muito pequena. Eu cuidava de todos, inclusive dos mais velhos. Então, eu tinha eu sabia o que eu precisava fazer para ajudar os meus e para me ajudar. E eu fui fortalecendo isso. Óbvio que teve também influência da religião. Apesar da minha família não ser religiosa, eu era.
sozinha com a minha família. Era como se eu fosse a primeira e botava meus irmãos para ir. Acho que a educação também. Eu me inspirei muito em professores. Como minha mãe era semi-analfabeto, meu pai também não tinha, eu sempre tinha um professor como inspiração. Era sempre um professor, eu queria ser igual àquele professor. O melhor professor da escola, eu pedia para ir para casa dele no final de semana, lavar nem que se fosse a louça, para eu estar presente, para entender como funcionava. Enfim. Interessante. Então eu fui montando essa minha base de lugares diversos, mas acho que a experiência da minha vida moldou muito isso. Então eu tinha muita certeza de quem eu era, eu sabia que eu não ia me perder. Eu falo isso o tempo inteiro no programa, eu vou sair daqui de cabeça erguida. E assim foi, e eu quero que seja o resto da minha vida. Tô